Ok, então eu vou estar tentando resolver algum desses problemas aqui dessa lista. Eu vou tentar escolher de maneira aleatória para ser mais parecido com o processo, né? Em que eu não vou saber o tipo de problema que eu vou receber. Então, tem alguns que eu já resolvi aqui, mas vou tentar escolher aleatoriamente. E se eu já tiver resolvido, eu, eu tento escolher outro. Tá? Não tô clicando direito, calma aí. Tá, não tá funcionando. Certo. Tá, esse aqui. Vamos ver. Removing stars from a string. Ok, nunca fiz esse. Podemos tentar. Então, a primeira coisa é copia o enunciado sem, sem muitas dicas. Eu vou perguntando e checando durante a minha leitura, para as perguntas serem mais parecidas com a de uma entrevista. Então, vou resetar o timer e vamos começar. You're given a string S, which contains stars, que é um asterisco. In one operation, you can choose a star in S, remove the closest non-star character to its left, as well as remove the star itself. The closest non-star character to its left, as well as remove the star itself. Ok, não copiei tudo, aparentemente. O que eu tenho que retornar? Tá, retorne a string depois que todas as estrelas tiverem sido removidas. Tá bom, então, só para ver se eu entendi, a gente vai ter uma string que vão ter estrelas, né? Mas aparentemente tem caracteres além de estrelas, porque ele fala de remover um caractere que não seja uma estrela à esquerda, assim como remover a própria estrela. Certo? Então deixa eu ver. A string pode conter caracteres que não sejam estrela. Ok. É, vou retornar a string depois que todas as estrelas tiverem sido removidas, ou seja, remover a estrela e também o caractere que esteja mais à esquerda dessa estrela. Então, a primeira ideia que eu tenho é a seguinte. Calma aí, tem outras coisas que eu preciso saber antes. É, a string pode conter somente estrelas? Pode, né? E aí a string vai ficar vazia no final. Eu tenho que retornar a string vazia no final, certo? Certo, que é o que acontece aqui. Beleza, qual que é o tamanho dessa string? No máximo 10 a quinta. É, não faz tanta diferença, mas os caracteres dessa string podem ser maiúsculos, minúsculos, e são todos da tabela ASCII, né?
Isso, ah tá. Consist of lowercase English letters and stars. Tá, então vão ser só o alfabeto latino, né? E todo mundo vai ser minúsculo. Certo, tem mais alguma coisa? Tá, e se a string vier vazia, eu retorno essa string vazia, né? Certo. Então a string não pode estar vazia. Ok, então a gente tem que aplicar as operações dadas nessa string. Então, para começar, eu vou ter o primeiro approach, que a ideia desse approach é literalmente implementar a ideia que é dada. Então, a gente acha uma estrela, a partir do momento que a gente acha essa estrela, a gente vai indo com um ponteiro para a esquerda e acha o primeiro caractere que seja diferente de uma estrela e remove ele da string. Então, find the star and remove the the closest left known star. Ok. Então, vamos analisar a complexidade desse algoritmo, que seria só a gente percorre uma vez para achar cada estrela e percorre outra vez, podendo ser o vetor inteiro até, para achar a letra mais à esquerda. Então, nesse caso, a gente, para cada posição, a gente no máximo teria que percorrer até o começo da string, né? Então, a complexidade fica quadrática, né? Porque para cada posição, se a gente pode voltar para o começo da string, então a gente tem que para cada posição a gente poderia andar n. Então, para cada um dentro desse vetor, a gente pode andar n. Como o vetor tem n posições, fica n ao quadrado. Certo? Space complexity, a gente não vai usar espaço auxiliar, então a complexidade fica constante. Então, nesse primeiro approach, a ideia é literalmente só ir passando nessa string. For, ah, então eu vou só pegar o tamanho da string, s.size, declarei errado. Então eu vou iterar por cada posição dessa string s, tá? De tamanho n. E para cada posição eu checo se ela é um caractere, é, se ela é um caractere, como é que eu posso dizer? Não estrela, né? Se é um caractere não estrela. Beleza. Quer dizer, se é um caractere estrela, né? No caso. Então, se essa posição for uma estrela, a gente tem que remover essa posição e ir até a esquerda e remover o caractere que estiver mais à esquerda. Ok. Então a gente vai nisso. And for int j being on the previous position, we iterate to the beginning of the array, decreasing j.
Ok, como string answer. Bom, eu vou usar espaço na verdade, porque eu não quero ficar apagando as posições que estão dentro do vetor, porque isso pode alterar a posição relativa nele no vetor. Então, se eu apago a posição atual e vou para a próxima posição, na verdade eu estou fazendo uma coisa errada, né? Eu estou esquecendo de ver o caractere que era da próxima posição, na verdade. Então, se isso aqui acontece, olha, eu apago esse cara aqui, beleza? Quando eu apago esse cara, nota que a posição dele nesse vetor aqui estaria a mesma. Então, a gente ainda estaria nesse caractere. E aí a gente já está pulando para a próxima posição. Então, é, isso daria erro, né? Porque isso estaria alterando o tamanho da nossa string. Então isso faria a gente acessar posições que deveriam ser acessadas posteriormente. E além do mais, a gente pode tentar acessar a posição que não existe mais, que é o caso de a gente ter removido da string e, é, e aí ele vai tentar chegar no último caractere aqui e vai ser vazio, né? Então a gente não sabe o que que vai ter lá, pode ter algum lixo. Então isso é errado. Então por isso que eu vou usar um espaço auxiliar do tamanho da string, no máximo, né? Então, para fazer isso, eu vou fazer só o seguinte: eu vou considerar que o caractere que eu vou remover, eu vou chamar ele de hashtag, que não é nem estrela e nem um caractere do alfabeto inglês ou latino, né? Então, se a posição que a gente está olhando em J for diferente de estrela e diferente de, vamos dizer, hashtag, para indicar que a gente removeu. Ou seja, se ele não for um caractere que já foi removido e nem um caractere estrela. Então, ok. A gente vai continuar. Não, aí a gente pode remover esse caractere. Então, significa que a gente vai em J e vai remover esse cara aqui. Certo? Então, e na posição que a gente estava olhando atualmente, iremos deixar apagado também, porque a gente apaga a estrela atual. Certo? Isso aqui já pode nos dar uma resposta da seguinte forma: for char C em S if C diferente de hashtag, a gente vai adicionar isso na nossa resposta. Porque as hashtags são os caracteres que a gente apagou, né? Então, a gente vai adicionar na nossa resposta os caracteres que forem diferentes dos que a gente removeu. Return answer. Vamos tentar rodar essa solução. Ok. Então, o que que ele devia fazer aqui, ó? Ele encontra primeira estrela e vai para a esquerda até ele achar um caractere que seja diferente disso e disso. Então ele declara: ah, tá. Esqueci de parar o loop enquanto a gente faz isso. Por isso que deu errado.
Certo, essa ideia aparentemente funciona, mas como eu disse anteriormente, é n ao quadrado. Então a gente tem que ir para um segundo approach, em que nesse segundo approach a gente vai usar uma stack, que é uma pilha. A gente vai empilhar os caracteres que não forem estrelas. E dessa forma, toda vez que a gente achar uma estrela, a gente tira dessa stack o caractere que for uma o caractere que estiver no topo dessa pilha. Porque significa que se ele estiver no topo dessa pilha, ele é o mais recente que a gente viu. E como a gente está passando da esquerda para a direita, ele vai ser o mais à esquerda que a gente vai ter visto até agora, em relação a esse caractere. Então, se a gente fizer isso dessa forma, a gente vai removendo o que tiver mais à esquerda do caractere que a gente está olhando. Então, usando uma stack que vai ser que ele mantém essa propriedade do topo da nossa pilha ser o último caractere visto, isso vai ser perfeito para a gente remover o último caractere, ou seja, o caractere mais à esquerda. The stack to store the closest left character, closest left non-star. Então, com essa ideia, a gente reduz a nossa complexidade de forma que a gente não precisa mais sair procurando, né? Ele vai estar guardado na nossa stack. Então a gente acessa o topo dessa stack em odd 1. Então a gente não precisa mais passar no máximo até o começo do vetor de novo. A gente agora só vai usar uma operação. Então a gente só precisa passar uma vez no vetor e a gente já vai saber quem precisa ser removido ou não. Então vai funcionar da seguinte forma. Is a stack to store the closest left non-star. Then remove the positions that has been popped out of the stack. Então, todo mundo que a gente remover desse stack significa que a gente tem que remover da string original. Então, vai, a gente vai guardar as posições, né? Ao invés de guardar o próprio caractere, porque o caractere não diz muito pra gente, né? Pode ter caracteres repetidos que a gente precisa remover, e aí a gente não sabe em qual posição a gente tem que remover. Então, eu vou guardar a posição. Então, esse stack vai ser de inteiros, e a gente vai chamar de pilha. Não, vou chamar de char- characters to left. Ou left characters. Então, dessa forma, a gente vai saber quem precisa ser removido e a gente pode ir lá direto na posição e, como a gente fez aqui, a gente pode fazer da mesma forma, usando esse hashtag. Então, aqui, olha, se for igual a estrela, a gente passa ele para hashtag e if left characters. Se não tiver vazio, significa que a gente pode, que tem algum caractere à esquerda. Então a gente vai retirar ele. Então a gente vai remover esse caractere
índice to remove, que vai ser o left characters ponto top, que vai ser o topo da nossa pilha. E aí o que a gente faz é s índice to remove, ok, certo. Dessa forma aqui vai funcionar da mesma forma que antes. Vamos só rodar para ver se está tudo nos conformes. Ok, eu esqueci de tirar da lista, quer dizer, da pilha. Certo, deu errado, porque a gente não está adicionando na nossa pilha ainda. Então, characters.push. Aí a gente coloca o índice atual. Esqueci do ponto e vírgula. Certo, isso aqui já deve rodar. E a complexidade disso aqui, como eu mencionei anteriormente, vai ser O de N, porque para cada posição a gente está precisando checar só uma vez o caractere à esquerda, que seria o topo da nossa pilha, e mais nada, né? Aí a gente roda de novo a string inteira para saber só qual caractere a gente vai precisar remover. E a gente não conta ele só. A gente só adiciona os que forem para estar na string final numa string que eu chamei de answer, que é a resposta. Então, space complexity vai ser O de n de novo, porque é o tamanho da resposta. Então, teria como a gente fazer isso aqui em O de 1 de espaço, em que a gente só guarda os valores a serem removidos. Não, não. Da mesma forma, a gente teria que guardar os valores da resposta. A gente teria que guardar os valores a serem removidos e, no máximo, esse vetor que a gente guardaria esses valores a serem removidos seria, no máximo, o tamanho da própria string original. Então, a velocidade de espaço seria n também. Então, acho que é isso. Tentar submeter aqui esse problema. Tá bom, passou. 22 milissegundos, é bom. E usando pouca memória. Ok. E acho que é isso. Vou tentar fazer outros.